Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um culto da Fonte São Paulo. Se é a sua primeira vez aqui, deixa seu nome aqui pra gente poder conhecer você, com quem está assistindo o culto e da onde você vem. Se você já faz parte da nossa igreja, falta muito pouco pra gente retomar os cultos presenciais, mas por enquanto a gente continua aqui. Então dá um bom dia aí no chat pra gente poder interagir com você também. Que a gente possa ter um ótimo culto, um louvor excepcional e que a palavra possa trazer conforto e encorajamento no nosso coração. Um bom culto pra vocês. Olá, seja muito bem-vindo a mais um culto da Batista Fonte São Paulo. Uma alegria poder estar conectado aqui com você de novo, depois de 4 semanas de folga, onde a gente fez um formato um pouco diferente, uma espécie de um documentário para poder olhar um pouquinho a história da nossa igreja, tão curta, mas como tem sido impactante, como Deus tem cuidado de nós, tem feito coisas muito, muito legais. E olhar o passado, ver como já Deus tem cuidado, nos deixa ainda mais empolgados para o futuro, para as novas etapas, novas fases. Mas mais empolgado do que isso é finalmente poder voltar para o período de louvor, onde eu posso cantar junto com você, mesmo à distância, aí onde você está, sozinho, com família, no sofá, deitado, tomando café da manhã, jantando, o que quer que seja, em qualquer lugar do mundo, em qualquer fuso horário. Vamos louvar o nosso Deus juntos e entoar essa canção que diz que a graça dele é imensa. Vamos lá. Quem salva o mundo dos seus pecados, de quem o amor mais poderoso, o Rei da Glória, o majestoso Rei. Quem tem o mundo em suas mãos e que nos deixa admirados, o Rei da Glória, o majestoso Rei. Sua graça imensa perfeito é o seu amor, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, sua vida entregou, e agora livre sou. A ele eu canto pelo que fez por mim. E quem transforma o caos em ordem, quem nos adota como seus filhos, o Rei da Glória, o majestoso Rei. E quem governa com sua justiça e resplandece sua verdade, o Rei da Glória, o majestoso Rei. Sua graça imensa perfeito é o seu amor, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, sua vida entregou, e agora livre sou. A ele eu canto pelo que fez por mim. E cantamos que ele é digno. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Rei que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Rei que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Rei que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno, sua graça imensa perfeito é o seu amor, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, sua vida entregou, e agora livre sou. A ele eu canto pelo que fez por mim. Amém. Vamos continuar declarando
Vamos continuar cantando e louvando a nosso Deus. Eu te bendirei, ó Senhor, eu te bendirei. Eu te bendirei, ó Senhor, teu glorioso nome bendirei. Eu te bendirei, quando tuas bênçãos eu provar, quando teu rio me saciar, eu te bendirei. Eu te bendirei, quando no deserto estiver, quando a solidão me envolver, eu te bendirei. Pelas bênçãos recebidas, pelas bênçãos recebidas, te dou louvor. Quando as trevas me cercarem, cantar eu vou. Eu te bendirei, ó Senhor, eu te bendirei. Eu te bendirei, ó Senhor, glorioso nome bendirei. Eu te bendirei, quando a tua luz brilhar em mim, quando tudo certo estiver, eu te bendirei. Eu te bendirei no caminho de aflição, se a dor tomar meu coração, eu te bendirei. Pelas bênçãos recebidas, te dou louvor. Quando as trevas me cercarem, cantar eu vou. Eu te bendirei, ó Senhor, eu te bendirei. Eu te bendirei, ó Senhor, teu glorioso nome bendirei. Eu te bendirei, ó Senhor, eu te bendirei. Eu te bendirei, ó Senhor, teu glorioso nome bendirei. Ó soberano Deus, em ti confiarei. Tu és o meu Senhor, teu nome bendirei. Ó soberano Deus, em ti confiarei. Tu és o meu Senhor, teu nome bendirei. Eu te bendirei, ó Senhor, eu te bendirei. Eu te bendirei, ó Senhor, teu glorioso nome bendirei. Eu te bendirei, ó Senhor, eu te bendirei. Eu te bendirei, ó Senhor, teu glorioso nome bendirei. Como eu falei no começo do nosso período de louvor, é muito legal poder olhar para trás e ver o que Deus já tem feito, e isso nos anima com as novas etapas e as novas fases. E uma dessas novas etapas está chegando, que é a nossa mudança para um novo local. E fica bem atento, ou preste muita atenção nos recados que o Marquinhos tem agora sobre essa mudança, para que a gente possa fazer tudo mais tranquilamente possível. Vamos lá. Muito bem, gente. Então, como vocês sabem, nós estamos no nosso processo de transição. Estamos saindo do Hotel Belas Artes e indo para o Hotel Hyatt. E finalmente está chegando o grande dia do nosso culto presencial. Será domingo, dia 27 de setembro. Estamos preparando cada detalhe para receber você muito bem. Estamos com muitas saudades. E você que não é da igreja, venha conhecer a gente. Esperamos você lá. Isso aí! Espero que você tenha prestado atenção. Obrigado, Marquinhos, por todos os avisos, por todo esse recado de mudança, e também um grande agradecimento a todas as pessoas que estão envolvidas nesse processo de mudança aí, toda a correria, levar todos os equipamentos de um hotel para o outro, toda, enfim, discussão que teve de contrato, e tudo que envolve. Muito obrigado a todo mundo, e que Deus possa nos abençoar, né? Deus já tem abençoado, e que essa nova etapa, essa nova página seja também, esteja debaixo da graça dele e do cuidado dele. Vamos cantar mais uma música, já preparando o nosso coração para a palavra, para que
Deus possa falar conosco, que você tenha o seu coração aberto e sensível a ouvir a voz do nosso Deus por meio da pregação. Dou meu coração e tudo que há em mim, entrego meu viver por amor a ti, meu Rei. Meus sonhos rendo a ti e meus direitos dou, orgulho vou trocar pela vida do Senhor. Eu entrego tudo a ti, tudo a ti. E eu entrego. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. Eu canto essa canção, te entrega a ti, Jesus. O que o mundo dá, eu deixo aos pés da cruz. Por conhecer a ti, teu nome dá louvor. Sentir tua alegria, partilhando tua dor. E eu entrego. Canto essa canção, te entrega a ti, Jesus. E o que o mundo dá, eu deixo aos pés da cruz. Por conhecer a ti, teu nome dá louvor. Sentir tua alegria, partilhando tua dor. E entrego. No imaginário popular, costuma-se dizer que o suco verde, conhecido também como suco detox, ele tem o poder de tirar toxinas do corpo. Bem da verdade, o papel de fazer a limpeza das toxinas do corpo é do fígado. O suco detox, embora seja uma excelente sugestão, especialmente para dias quentes e quem sabe aí para completar uma dieta com falta de nutrientes,
O papel desse suco, na verdade, é ser mais uma bomba de nutrientes, propriamente dita, do que uma forma de limpar o nosso organismo de toxinas. Mas a ideia de limpar um organismo de toxinas que pertence ao imaginário brasileiro popular há muito tempo, desde a época que nossos avós nos ofereciam aquela canjinha para limpar o nosso sistema, ela serve como uma excelente metáfora da nossa vida com Deus. A bem da verdade, nós vivemos em um mundo completamente contaminado, nós vivemos em um mundo completamente tóxico e de uma maneira quase que natural, nós somos também contaminados por isso, nós somos também contaminados por essas toxinas da vida, esses elementos que acabam por destruir a pureza e nós passamos por momentos em que nós precisamos então passar por um processo de desintoxicação. É sobre isso que essa série trata. Essa série com o nome Detox tem esse objetivo. Nós queremos apresentar verdades das Escrituras que nos ajudam a viver uma vida livres das toxinas que nós encontramos por aí. Mas é muito importante que a gente mencione que a perspectiva bíblica a respeito da contaminação, ela é um pouco diferente do que nós costumamos pensar. A bem da verdade, é no coração que nós encontramos os nossos maiores problemas. É no nosso coração que nós encontramos aquilo que nos contamina de fato. Jesus Cristo, quando ensina sobre a pureza e a contaminação, ele diz que a pureza de um indivíduo ou a sua contaminação não consiste nos rituais que ele deixa de praticar, os rituais de limpeza, como naqueles dias o lavar as mãos. Ele vai dizer que o que contamina o homem é aquilo que vem de dentro. Em Marcos capítulo 7, versículos 21 a 23, ele diz o seguinte: é aquilo que vem de dentro do coração que contamina, pois de dentro do coração da pessoa vêm os maus pensamentos, a imoralidade sexual, o roubo, o homicídio, o adultério, a cobiça, perversidade, engano, paixões carnais, invejas, calúnias, orgulho e insensatez. Todas essas coisas desprezíveis são elas que contaminam o homem. A perspectiva das Escrituras, aquilo que nos contamina nesse mundo está dentro de nós. É dentro de nós que nós encontramos as nossas maiores toxinas, que nós encontramos os maiores elementos tóxicos para a nossa própria vida. E a ideia dessa mensagem é servir como um suco verde, como um suco detox e oferecer uma bomba não de nutrientes, mas uma série de verdades que vão nos ajudar a viver uma vida pura, uma vida não contaminada, uma vida que não é marcada pela toxicidade do pecado. A ideia dessa série é oferecer verdades que desintoxicam a alma. E nessa série nós vamos olhar para dentro, nós vamos olhar para nós. Ao invés de olhar para o mundo no seu estado ruído, nós não vamos nós não vamos ignorar aquilo que acontece ao nosso redor, mas nós vamos voltar os nossos olhos para dentro, porque como Jesus ensina, é daqui de dentro que vem a nossa própria contaminação. E o primeiro assunto que nós gostaríamos de tratar nessa série é o assunto da ansiedade. A ansiedade nós conhecemos muito bem. A ansiedade, de uma forma se tornou uma amiga muito próxima nos dias de quarentena. Na verdade, recentemente, pelo Instituto de Psicologia da Universidade do Rio de Janeiro, uma pesquisa foi apresentada e nessa pesquisa detectou-se o aumento de 80% nos casos de ansiedade clínica tratada no Centro de Psicologia no Brasil. O que significa que nesse período de quarentena nós tivemos um surto de ansiedade nas pessoas. Seja essa ansiedade movida pelo medo, pela incerteza, pelos desafios, o que aconteceu é que nesse momento em que nós somos isolados, nesse momento em que nós passamos a experimentar um novo modo de vida, a ansiedade das pessoas cresceu de maneira muito alta. O responsável por essa pesquisa é o psicólogo chamado Alberto Figueiras. Ele disse o seguinte: isso significa que nós estamos com pelo menos 2 vezes mais pessoas doentes mentalmente do que se comparado fora do período da pandemia. Isso é uma situação bem grave. Bem, na verdade, quando nós olhamos para o nosso redor, não é difícil entender o porquê
as pessoas estão ansiosas. Não é difícil perceber que as pessoas estão ansiosas. Eu mesmo posso dizer e posso dar testemunho em primeira pessoa de que a ansiedade se tornou um grande desafio para mim dentro desse período de quarentena. O que nós vamos fazer pensando no futuro? Qual é a direção que nós vamos tomar? Quais são as rotas que nós vamos enfrentar como comunidade? Essas e tantas outras perguntas fizeram parte do meu tempo à noite, fizeram parte do meu sono, tomaram o lugar do meu descanso e como muitos de vocês, muitos de nós, eu também fui tomado por pensamentos de ansiedade, eu também fui tomado por momentos de ansiedade e eu posso dizer que esse é um problema que eu entendo em primeira mão. Mas como é que nós definimos a ansiedade? Se nós pudéssemos dar uma definição para essa ansiedade, qual seria essa definição? E entre os estudos que eu fiz aí nessa última semana, eu percebi que a definição de ansiedade ela é muito interessante. Observe o que eu encontrei nessa revista de psicologia. A ansiedade ela é experimentada como uma inquietação e ou pavor crescente resultante da possibilidade da existência de um perigo. A ansiedade é mais do que somente um estado emocional e ele pode se desenvolver uma disfunção psicológica, uma disfunção psicofisiológica. O que essa definição quer dizer? Essa é a definição que eu encontrei numa revista bem conceituada de psicologia chamada Sabatier Research. E nessa pesquisa eu encontrei essa definição que demonstra que a ansiedade ela não é somente um estado de inquietação, um estado emocional, é algo um pouco além disso. Bem da verdade, como seres humanos, nós fomos preparados para situações de embate e o nosso organismo reage a situações de perigo como deveria reagir. Quando nós estamos diante de uma situação de perigo, o nosso organismo libera alguns hormônios que nos preparam, seja para lutar ou para fugir desse perigo. E esse processo de nos preparar, seja para lutar ou para fugir, esse processo de preparação para o problema e para o conflito, que é muito importante quando o conflito é real, físico, próximo e iminente, ele também acontece quando nós começamos a pensar sobre os nossos problemas, quando nós começamos a refletir sobre as possibilidades, quando nós somos cercados por medos e incertezas. Nós temos essa injeção de hormônios no nosso sistema nervoso central e nós começamos a reagir como se nós fôssemos nos preparar para um confronto ou, quem sabe, para uma fuga. Mas, na verdade, no momento da nossa ansiedade, isso acontece com perigos que são irreais, imaginados, hipotéticos. E nós entramos em um momento em que nós passamos por esse estágio de prontidão e de estar alerta em momentos em que nós estamos pensando, em momentos que nós estamos refletindo, às vezes deitando a cabeça no travesseiro, atrapalhando o nosso sono, atrapalhando a nossa disposição, atrapalhando o nosso desenvolvimento, atrapalhando o nosso rendimento no trabalho. E aos poucos, esse tipo de pensamento cíclico vai tomando forma, vai tomando espaço na nossa vida e, de repente, nós começamos a desenvolver sintomas fisiológicos. É isso que o autor quis dizer com uma disfunção psicofisiológica. Nós estamos sofrendo de algo que é primeiramente, quem sabe, emocional, mas ele se transforma ali em um problema que é do corpo, e é por isso que tantas pessoas precisam de ajuda a vencer esse processo. Mas é importante dizer que a ansiedade, embora ela possa ser motivada pelo medo, ela é distinta do medo. E nela existe um sentimento generalizado de preocupação. O medo está relacionado à percepção de um perigo existente e iminente. A ansiedade é um sentimento produzido pela incerteza da existência do perigo. Essa diferença é importante, porque a ansiedade, embora relacionada com o medo, ela não é como o medo, ela pode ser movida, ela pode ser promovida pelo medo, mas ela é distinta. O medo trata de alguma coisa que é real, a ansiedade trata de alguma coisa que é incerta. É algo que nós não conhecemos. É a diferença entre ter medo de dirigir um carro porque você esteve em um acidente e você tem medo de passar por uma outra experiência traumática e o medo que você tem de dirigir em função da opinião que as pessoas vão ter a seu respeito. Essa ansiedade que te deixa trêmulo, inseguro ou até mesmo sem capacidade de tomar decisões no momento de dirigir.
Essa é a diferença que nós diríamos entre o medo e a ansiedade. E a ansiedade também é distinta da depressão. A ansiedade, embora a princípio ela se manifeste de algo positivo, enérgico e que nos coloca em uma disposição de ação, com o tempo ela vai tomando o nosso lugar, ela vai tomando espaço no nosso sono, vai tirando de nós a nossa habilidade e energia de reagir e eventualmente nós nos encontramos tristes, mas não necessariamente depressivos. Em uma pesquisa recentemente realizada por um autor chamado Rainwater, ele disse o seguinte, que a melhor maneira de se entender a relação entre a ansiedade e o estresse, ou quem sabe a depressão, é que a ansiedade ela é geralmente a primeira reação diante de uma situação de estresse, mas que com o tempo, se não tratada, não controlada, ela se torna mais do que somente uma reação e passa a se tornar um modo de ação, e esse modo de ação pode levar o indivíduo a um estado de depressão. Por isso que não é à toa que muitos daqueles que iniciam o seu problema emocional com ansiedade acabam sendo diagnosticados posteriormente como tendo caso de depressão. A ansiedade definida nesses termos, tal como nós olhamos nas definições da psicologia, elas nos ajudam a entender aquilo que acontece ao nosso redor, porque nós vemos isso acontecendo nas pessoas à nossa volta. Nós vemos que elas estão mais ansiosas, as incertezas, os medos, as preocupações começaram a tomar conta, o trabalho sem parar, o sono mal realizado, e agora nós estamos vivendo uma experiência de uma sociedade, um grupo de pessoas provavelmente muito grande sofrendo com esses elementos. E quando se define os sintomas desse processo de ansiedade, olha só o que nós encontramos. De acordo com a Revista Brasileira de Psicologia, os sintomas mais brandos de uma ansiedade seriam o nervosismo, a irritabilidade, a tristeza, a angústia, o sofrimento por antecipação, dificuldade de concentração, falta de ar, sudorese, tremores, sensação de sufocação, medo de perder o controle, coração acelerado, dores musculares e preocupação. Observe essas palavras, sofrimento por antecipação, medo, preocupação, são todos os elementos que nós vemos o tempo todo quando nós olhamos para fora. É isso que nós mais encontramos nesse tempo de incerteza da pandemia. O que vai acontecer com o mercado, como ele vai reagir, como minha empresa vai reagir, como as pessoas que trabalham comigo vão reagir nesse momento, como que nós vamos enfrentar, como que nós vamos mudar o que nós fazemos, como nós vamos nos adaptar. E todas essas preocupações, esses sofrimentos por antecipação e até mesmo o medo do que pode vir a acontecer, são sintomas brandos de uma ansiedade incipiente. Esse nervosismo, irritabilidade, são coisas que nós vemos acontecer o tempo todo, tendo crianças fazendo homeschooling, fazendo escola dentro de casa, estudando de modo digital. Nervosismo, irritabilidade e tristeza fazem basicamente parte do dia a dia. Acontece quase que todos os dias. Não é à toa que as pessoas estão vivendo crises fortíssimas de ansiedade. Mas esses sintomas que começam brandos podem se desenvolver. E o Ministério da Saúde descreve os seguintes sintomas para uma ansiedade mais forte. Preocupação ou medo exagerado. Preste atenção na quantidade de vezes que usa-se a expressão exagerado ou, quem sabe, extrema. Sensação contínua de um desgaste ou que algo muito ruim vai acontecer. Preocupação exagerada com saúde, dinheiro, família, trabalho. Medo extremado de algum objeto ou situação em particular. Medo exagerado de ser humilhado publicamente. Falta de controle sobre os pensamentos. Imagens ou atitudes que se repetem independentemente da vontade na nossa mente. Pavor depois de uma situação muito difícil. A verdade é que todos esses elementos parecem ser desenvolvimentos daqueles mencionados anteriormente. É como se existisse um contínuo de piora no processo em que a pessoa lida com suas dores, com seus sofrimentos, com seus medos, com as suas perguntas. E quando nós olhamos para tudo isso e entendemos que o nosso contexto hoje é um contexto muito parecido, muito propenso a esse tipo de situação ou sentimento, como é que nós vamos lidar com isso aqui? Como é que nós vamos enfrentar as nossas situações? E nós vamos enfrentar os nossos medos, as nossas preocupações. Como é que nós vamos compreender o que acontece com a nossa vida nesses momentos em que sofrimento, medo e preocupação parece ser uma norma na nossa existência?
É nesse momento que eu convido você a voltar os seus olhos para a Escritura. Porque quando nós olhamos para as Escrituras, nós encontramos ali o que é que Deus nos ensina a respeito da vida. E como autor da vida, como autor da vida humana, como autor da alma humana, como aquele que conhece a psique humana como ninguém, como o seu autor, é bem provável que nós vamos encontrar na sua palavra ferramentas importantes para vivermos esses dias, enfrentando esse momento de distanciamento, medo, incerteza e preocupação de uma maneira descontaminada dessa ansiedade tóxica que nós estamos olhando ao nosso redor. Existe uma preocupação tóxica em volta de nós, um medo que é tóxico, contagiante e que nós precisamos aprender a entender e a batalhar e a enfrentar a partir das Escrituras, a partir daquilo que Deus nos ensina sobre a vida. E é muito interessante que quando nós abrimos as Escrituras, nós vamos encontrar muitas vezes a palavra ansiedade sendo usada. Mas nós precisamos começar a nossa reflexão considerando um ponto importante. Nós estamos diante de um mundo distinto. Quando nós abrimos as Escrituras, nós estamos falando de um momento do mundo em que os desenvolvimentos e teorias da psicologia, ou quem sabe até da psiquiatria, não haviam sido descobertas, não haviam sido mencionadas. As Escrituras, elas tratam de dilemas da alma e problemas do nosso coração em uma linguagem, em um modo que é completamente distinto daquele que nós encontramos na psicologia e na psiquiatria. Quando nós olhamos para as Escrituras, nós vemos que eles fazem as suas observações a partir do ponto de vista do seu momento, a partir das percepções culturais daquela situação em que eles viviam. E essas descrições bíblicas, elas são muito mais ontológicas, ou seja, elas descrevem muito mais o indivíduo da perspectiva das Escrituras e dos fenômenos que acontecem com ele, dos eventos que eles presenciam, do que da psicologia clínica dos nossos dias. O modo de se falar sobre esse assunto é completamente diferente, a linguagem é diferente, a percepção é diferente. A psicologia das Escrituras, a psicologia hebraica que nós encontramos nas Escrituras, ela é distinta do modo como se entende o ser humano e a sua psique nos nossos dias. Além disso, nós precisamos lembrar que a beleza da Escritura nesse contexto é que, embora ela tenha sido escrita antes do desenvolvimento dessas teorias contemporâneas, elas têm insight impressionantes sobre como nós podemos enfrentá-las. Os termos são diferentes, a linguagem é diferente, mas os insights oferecidos também são. E os insights que as Escrituras apresentam, apesar de serem encontradas em livros escritos 4.000, 3.000 anos atrás, são insights interessantíssimos sobre como nós podemos viver. E nós só podemos atribuir esses insights à revelação, à capacidade de ter esses insights, à revelação divina. O nosso Deus, que nos conhece muito bem, revelou na sua palavra esses insights, essa sabedoria, para que eu e você hoje, anos mais tarde, pudéssemos fazer proveito da sabedoria e do conhecimento de Deus para a nossa vida hoje. Enquanto nós enfrentamos os nossos medos, enquanto nós enfrentamos os nossos perigos, os nossos sofrimentos, enquanto nós vivemos em um momento, em um período de ansiedade. E é essa palavra que nós encontramos sendo apresentada no Salmo A19, quando nós lemos o seguinte: a lei do Senhor é perfeita e ela restaura, ela purifica, ela desintoxica a alma. É nessa palavra que nós vamos encontrar purificação para essas toxinas que a ansiedade libera, para isso que nasce no nosso coração e precisa de um tratamento apropriado. Nas Escrituras nós encontramos exatamente o que nós precisamos para vivermos uma vida desintoxicada desse mal. E é isso que nós vamos observar hoje, é isso que nós vamos olhar. Qual é o conceito que a Escritura apresenta sobre a ansiedade? Como a Escritura a define? Observe, quando nós olhamos os vocábulos, e são vários os vocábulos usados no Antigo e Novo Testamento, os principais no Antigo Testamento são 3, mas no Novo Testamento são um pouco mais de 27 termos associados a diferentes reações emocionais que descrevem de alguma forma ou parcialmente aquilo que nós chamaríamos de ansiedade. Quando nós olhamos para esses termos, o modo como eles são usados, nós descobrimos que a ansiedade, da perspectiva das Escrituras, ele é um estado continuado de preocupação,
Observe o que nós lemos em Provérbios. A alegria do coração transparece no rosto, mas o coração ansioso ele vai oprimir o espírito. A palavra usada para descrever o coração ansioso aqui em hebraico descreve uma tristeza emocional, descreve uma reação emocional de tristeza e sofrimento. Eventualmente descreve o trabalho pesado, a dor. Mas esse coração que trabalha de modo pesado, esse coração que está sofrendo, esse coração ansioso, ele se manifesta no rosto. Ele se manifesta de um modo a ficar claro que ele não está passando por um momento de alegria. Ele é o oposto da felicidade, ele é o oposto da alegria. Esse estado de preocupação, ele também é descrito por Cristo Jesus quando ele ensina sobre as sementes que são lançadas na parábola do semeador e aquela que cai sobre os espinhos e que é sufocada pelos espinhos e não floresce. Jesus Cristo explica do seguinte modo: a que caiu entre os espinhos são aqueles que ouvem a palavra, mas eles, ao seguir o seu caminho, eles são sufocados pelas preocupações. As preocupações dessa vida, os prazeres dessa vida, as riquezas não permitem que essa pessoa amadureça e ela não cresce, ela não amadurece, ela é sufocada pela preocupação. Esse estado de preocupação, esse estado de passar por preocupações dessa vida que sufocam a alma do indivíduo, esse é mais um dos termos usados para descrever a ansiedade. Eles são sufocados pela ansiedade dessa vida, como é traduzido em outras versões. Esse estado de preocupação, ele também se manifesta naquele que se preocupa, mas é incapaz de acrescentar na sua própria vida uma hora. Ele pensa, ele avalia, ele considera, ele pensa nos problemas, ele avalia situações, mas no final das contas ele não consegue resolver, ele não consegue aumentar nem sequer uma hora a sua própria vida. Por mais que se preocupe, por mais que se dedique, a sua vida seguirá o curso que ela tem que seguir. Jesus Cristo não fala isso como se ele fosse contrário ao planejamento e à preparação. Ele diz que a preocupação em demasia com aquilo que é secundário é sufocante. Esse estado de preocupação que muitas vezes nós vivemos, ele sufoca a vitalidade da nossa alma e ele nos coloca em uma situação em que, ainda que a gente quisesse conseguir ou conquistar alguma coisa, bem da verdade é que nós não acrescentaremos nenhuma hora à nossa própria alma. Mas ele é mais do que somente um estado de preocupação. É um estado de preocupação que é motivado pelo medo, que ele é impactado pelo medo, ele é um sofrimento emocional. Jó é um desses personagens bíblicos que sofre profundamente, ele perde tudo, ele perde todos os seus bens, ele perde todos os seus familiares, ele literalmente perde a sua saúde, ele perde tudo, ele fica sem absolutamente nada. E nesse momento de profunda dor que ele vive, ele olha para os céus e pergunta por quê? Por que isso acontece? Ele tem perguntas que não são respondidas. Os seus amigos encontram a culpa nele como se ele fosse culpado das mazelas que acontecem ao seu redor. E nesse momento de perguntar, de procurar por respostas, nessa busca desenfreada por encontrar soluções para os seus problemas, Jó diz o seguinte no capítulo 9, versículos 27 a 28. Se eu disser, eu vou esquecer a minha queixa e eu vou mudar o meu semblante, eu vou sorrir, como se eu pudesse de maneira externa resolver a minha aflição, as minhas aflições, as minhas dores. Ele diz, ainda assim eu me apavoro com todos os meus sofrimentos. A palavra sofrimento é a palavra hebraica yatsab, aqui é a mesma palavra que em outros lugares descreve essa ansiedade, essa busca que ele tinha por respostas em meio a uma situação de profundo sofrimento, o colocava em uma situação de pavor. Ele estava com medo do que ele via em si mesmo. Ele estava de tal forma ansioso por respostas, ele estava de tal forma atolado no sofrimento, que ele sequer conseguia perceber a dimensão do medo que o motivava, do medo que carregava.
E esse medo, esse sentimento, ele se desenvolve na vida dele até o ponto em que ele se vê sem completo controle. Ele não tem condição mais de controlar a própria vida. Em um ato de desespero, olha só o que ele diz: se tão somente fosse atendido o meu pedido, se Deus me concedesse o meu desejo, se Deus se dispusesse a me esmagar e soltar a sua mão protetora e me eliminar, pois ainda assim eu teria consolo, porque a minha alegria em meio a essa dor implacável de não ter negado as palavras do Senhor, que esperança eu posso ter se eu já não tenho mais forças? Em uma situação de profundo estresse, esse homem ansioso por respostas se vê entrando em um caminho de sofrimento tão profundo que ele entendia que a própria vida não valia mais a pena ser vivida e que morrer era a melhor alternativa para o seu sofrimento. O termo hebraico que descreve dor implacável, usado aqui, é o mesmo termo que descreve a ansiedade, o medo, o pavor, a dor, o sofrimento. E embora a linguagem seja completamente diferente daquilo que nós olhamos nas descrições e definições da ansiedade clinicamente definida pela psicologia, você percebeu como elas se parecem? Medo, pavor, ansiedade, preocupação demasiada, extremada. As Escrituras, quando contam histórias dos seus personagens, ela os descreve com uma clareza muito forte, com uma clareza intencional e demonstra os seus maiores sofrimentos. E o que nós encontramos aqui é que a Escritura caminha a demonstrar que, ainda em termos diferentes, ainda que a perspectiva seja diferente, existe algo muito parecido com aquilo que a psicologia define como ansiedade, com aquilo que as Escrituras a definem como ansiedade. Na verdade, Provérbios vai dizer o seguinte: o coração ansioso, ele deprime o homem. Esse coração que busca por respostas, que busca por soluções, que anseia por soluções para o seu problema, ele acaba experimentando o oposto da alegria que ele quer. Ele acaba experimentando a tristeza profunda, o sofrimento emocional, descrito aqui como depressão. Nem o termo ansiedade, nem o termo deprimir aqui são usados exatamente do mesmo modo como nós usamos hoje, mas é interessante observar que a sabedoria divina demonstra que a pessoa que tem um coração ansioso, ela caminha em direção a um estado de tristeza profunda. E é muito interessante observar os insights que Deus tem aqui e demonstrar que muito daquilo que a psicologia, a tão avançada dos nossos dias, fala sobre ansiedade, reflete aquilo que há muitos séculos o próprio Senhor já tinha dito na sua Escritura, aquilo que há muitos anos já estava claramente estampado na verdade das Escrituras. Mas as Escrituras não demonstram simplesmente, não apresentam somente uma definição. As Escrituras, elas vão além, elas mostram para nós pontos de atenção na nossa vida que nós precisamos prestar atenção se nós quisermos enfrentar as toxinas da ansiedade no nosso corpo. Em primeiro lugar, as Escrituras dizem que situações de estresse podem ser usadas para atrapalhar o modo como nós enfrentamos a nossa vida. Se você olhar para o Salmo 94, por exemplo, você vai perceber que o salmista que escreve aquele salmo está profundamente irritado. Ele está passando por um momento de profunda ansiedade por olhar à sua volta e ver a maldade estampada no mundo e, pior, ver o sucesso daqueles que são maus. Não somente ver o mal impune, mas o sucesso daqueles que vivem com o mal de uma maneira sem pagar propriamente por essa impiedade que eles vivem. E ao olhar para fora, ele encontra a expectativa de que, quem sabe, um dia o Senhor intervenha e venha a tratar com os orgulhosos, com os ímpios, com os arrogantes, aqueles que oprimem os pobres, matam viúvas, os estrangeiros e os órfãos, aqueles que estão usando do seu poder e da sua autoridade para agir de modo injusto. O
O salmista está profundamente irritado com isso. Ele olha para fora e o coração dele fica irritado, profundamente irritado. Lendo os primeiros versos desse salmo, talvez nós o pudéssemos classificar como um ode ao estado atual da nossa política, tal como apresentada pelos nossos jornais. Eu não sei como você se sente assistindo os jornais, mas quando eu assisto o jornal, eu sou tomado por uma inquietação, uma irritação de ver o mal à nossa volta, ver a impunidade solta. E o salmista, experimentando algo similar a isso, ele diz o seguinte: quando a ansiedade já me dominava no íntimo, naquele momento em que ele ruminava no seu próprio coração as maldades do mundo, ele diz o seguinte: mas o teu consolo trouxe auxílio à minha alma. O salmista, ele olha para um mundo corrompido e desgraçado. Ele olha para esse mundo marcado pela presença da desgraça e ele se irrita e aquilo toma a sua paz, aquilo o inquieta e ele admite: a ansiedade já estava dominando todo o seu íntimo. Situações de estresse podem muito provavelmente nos levar a uma situação de inquietação, nervosismo e de ansiedade. As Escrituras nos alertam que situações como essa precisam ser tratadas com a devida atenção. Porque em dias em que nós só ouvimos notícias ruins, nós só ouvimos descrições negativas da vida, ouvimos sobre a corrupção no nosso estado, quando nós ouvimos sobre a maldade que existe no nosso mundo, aquilo vai tomando um espaço no nosso coração, uma inquietação. Mas o salmista diz: mas eu encontrei consolo. O consolo de Deus aliviou a minha alma. Nesses momentos de estresse, o salmista nos ensina que é importante voltar os nossos olhos ao Senhor, porque muito provavelmente o estado caído do mundo vai continuar como está, independente das nossas inquietações, independente dos nossos medos, independente das nossas vontades. Ainda que nós gostaríamos de ter um país completamente diferente, viver uma situação completamente diferente da pandemia, bem da verdade é que as nossas inquietações não mudam nada no mundo. As nossas inquietações não fazem qualquer diferença. E no momento de profunda ansiedade, em uma situação de estresse, o salmista diz: é o consolo de Deus. É o consolo de Deus que traz alívio. Mas não só isso. As Escrituras vão dizer que esse desconforto, essa irritação e essa preocupação com a vida, dentro de um momento de incerteza, dentro de um momento de sofrimento e dor, pode muito bem ser piorado ou potencializado por um ato de desconfiança em Deus. Jesus Cristo vai falar no Sermão da Montanha por pelo menos 6 vezes: não se preocupem. Não se preocupem com suas próprias vidas, quanto ao que comer, quanto ao que beber, nem com seus próprios corpos ou com o que vão vestir. Não é a vida mais importante que a comida e não é o corpo mais importante que a roupa. Observe as aves do céu. Elas não semeiam, elas não colhem, elas não armazenam nos seus celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. A preocupação que Jesus Cristo apresenta aqui, ela nasce de uma desconfiança de que se Deus é capaz ou não de suprir as nossas necessidades. Nós nos preocupamos porque, em última análise, nós nos preocupamos com coisas secundárias de uma maneira tóxica, porque muitas vezes nós não confiamos no cuidado paternal do nosso Deus. Nós observamos as aves do céu, nós sabemos que elas são cuidadas por Deus, mas por alguma razão nós duvidamos que o nosso Senhor é capaz de fazer o mesmo conosco. A Escritura não somente define ansiedade para nós, ela demonstra situações de atenção, situações de estresse e situações de desconfiança do nosso Deus. Quando nós não confiamos no cuidado protetor do nosso Senhor, e nós nos preocupamos de maneira tóxica com a vida. Nós nos preocupamos de uma maneira que é além do necessário, que é marcada por um exagero, que é marcada por, em essência, uma certa desconfiança de que Deus é capaz de cuidar da nossa vida. E nós fazemos isso porque nós mantemos uma perspectiva terrena da vida. Nós queremos resolver todos os nossos problemas. Nós queremos abraçar tudo ao nosso redor.
Nós queremos enfrentar os dilemas do trabalho e o do trabalho do nosso cônjuge. Nós queremos enfrentar os problemas da vida e as dificuldades dos outros. Nós queremos resolver os problemas do mundo. Nós queremos resolver as dificuldades do nosso país. Nós queremos resolver a nossa nação. Nós queremos tantas coisas e buscamos tantas coisas. E nós nos esquecemos que nós não somos capazes nem responsáveis por nenhuma delas. O Senhor não colocou sobre nós a responsabilidade de resolver todas as coisas no mundo. Ele não colocou sobre nós de resolver agora, imediatamente, todas as mazelas da humanidade. E quando nós adotamos uma perspectiva terrena, além dessas preocupações que estão além do alcance das nossas responsabilidades, existem aquelas preocupações que tomam conta do nosso coração sem parar. Será que eu vou ter esse dinheiro? Será que eu consigo pagar as contas? Será que o trabalho vai dar certo? Será que os clientes vão responder? Será que a venda vai ser feita? Será que a venda que foi feita será paga? E todas essas preocupações que começam a tomar o nosso coração, os nossos pensamentos e começam a inundar a nossa mente. E elas começam a tomar controle da nossa vida e com o tempo nós perdemos a noção de que nós estamos tirando Deus do seu lugar soberano sobre a nossa vida, como aquele que cuida e protege, e nós estamos entrando e assumindo aquele lugar como se fosse nosso, como se nós tivéssemos que fazer. E nessas situações, nós passamos por momentos de profunda ansiedade, medo e a incerteza que nos cercam, elas potencializam isso. Mas é aqui no nosso coração que a luta está sendo travada. É aqui que essa situação de estresse, é aqui que essa perspectiva terrena, é que essa desconfiança de Deus toma forma e é aqui que nós vemos o nosso fracasso. Porque nós queremos tomar o lugar de Deus nas nossas vidas e nós queremos fazer por nós o que nós achamos que Deus deveria fazer por nós. E é aqui que nós vamos encontrar o que as Escrituras chamam de uma ansiedade que funciona como uma disfunção, como um modo de funcionar de maneira quebrada. A ansiedade nos coloca em um lugar agora em que nós não funcionamos bem, nós estamos experimentando com toda a força o estado caído, o nosso estado de pecado, nossa situação de pecado diante de Deus e nós percebemos que a ansiedade ela se torna uma idolatria. Nós substituímos o lugar central do nosso Senhor com as nossas vontades, com o nosso eu. E nós colocamos ali toda a nossa energia, toda a nossa dedicação e nós trabalhamos incansavelmente para resolver tudo. Nós pensamos e planejamos incansavelmente para resolver tudo. Nós procuramos meios, alternativas, outras rotas e a preocupação toma tamanho lugar no nosso coração que nós não conseguimos mais confiar no nosso Deus. O cuidado que Ele tem para oferecer não é tão bom quanto aquele que eu posso oferecer para mim. E aquela desconfiança e aquela perspectiva terrena se torna então em uma idolatria. Jesus Cristo, quando Ele fala sobre a ansiedade, Ele diz o seguinte: não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem corroem, mas Ele oferece uma nova perspectiva, Ele diz, mas acumulem para vocês tesouros no céu. Por quê? Porque onde estiver o seu tesouro, ali vai estar seu coração. E essa expressão de Jesus Cristo é muito forte, porque aquilo que nós valorizamos, que nós damos maior valor e maior ênfase, é aquilo que vai tomar conta do nosso coração. E cá entre nós, se nós somos honestos, grande parte das nossas preocupações, elas são tomadas por coisas que não são piedosas, são preocupações por provisão. Será que nós vamos conseguir? Será que nós vamos vencer? Será que o salário vai dar? Sobre performance, se eu trabalhar mais, se eu fizer mais, se eu conseguir mais, ou quem sabe sobre a nossa própria reputação. As pessoas não podem pensar de mim que eu sou menos do que eu sou. Grande parte das nossas preocupações é motivada por performance, provisão ou reputação. Nós estamos preocupados demais com o que as pessoas pensam a nosso respeito. Nós estamos preocupados demais com as atividades que nós fazemos, com a qualidade das atividades que nós fazemos, com o serviço que nós prestamos, com aquilo que nós esperamos das pessoas a quem nós servimos. Grande parte da nossa vida é investida com preocupações
que descreve exatamente aquilo que nós valorizamos. E a ansiedade, ela é somente um modo de revelar aquilo que nós realmente valorizamos. Nós não valorizamos o cuidado de Deus como deveríamos. Nós não valorizamos a provisão de Deus como nós deveríamos. Nós experimentamos o seu cuidado e a sua provisão todos os dias até ontem, mas nós duvidamos que Ele seja capaz de fazer isso amanhã. E porque nós desvalorizamos o cuidado de Deus e nós acreditamos que a nossa provisão, a nossa performance vai resolver, nós deixamos de confiar no nosso Senhor e nós colocamos ali no centro do nosso coração aquilo que é mais importante para nós, a nós mesmos, as nossas vontades, os nossos modos e meios de resolver. A ansiedade nada mais é que a manifestação de uma idolatria, de que no lugar do cuidado soberano de Deus existe uma responsabilidade individual de controlar o mundo e o mundo ao meu redor. Mas não somente isso. A ansiedade é também uma forma de fracasso, um fracasso em reconhecer o cuidado paternal de Deus. Vocês se preocupam com as suas roupas, vejam como crescem os lírios dos campos. Eles não trabalham, eles não tecem, contudo eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, se vestiu como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé? Jesus Cristo, quando confronta a ansiedade dos seus discípulos, ele diz o seguinte: vocês estão preocupados com as suas próprias roupas, mas vocês estão esquecendo que Deus é quem cuida de vocês. Existe um problema de fé na vida das pessoas. Existe um fracasso em reconhecer essa provisão paternal, esse cuidado de Deus, de tal forma que Jesus Cristo descreve esse problema como um problema de falta de fé. É como se o indivíduo não confiasse verdadeiramente na soberania de Deus. Porque uma coisa é dizer eu confio na soberania, eu confio no cuidado, mas estar diante do problema e de fato confiar, e de fato defender, e de fato esperar por Deus são coisas completamente diferentes. Falar é muito fácil, colocar em prática é muito mais difícil. E no momento dos sofrimentos, das incertezas e dos medos é que nós vemos essa ansiedade nascendo no nosso coração de modo tóxico e contaminando as nossas vidas. Porque no fundo nós idolatramos a nós mesmos. Nós fracassamos em reconhecer a provisão divina e nós fracassamos em perceber também que essa atitude da ansiedade é, em última análise, uma ofensa contra o próprio Deus. Jesus Cristo diz: pois não se preocupem dizendo o que vamos comer, o que vamos beber ou o que vamos vestir. A razão é porque os pagãos é que correm atrás dessas coisas. A palavra pagão aqui descreve aquele que não conhece a Deus, aquele que não conhece a Cristo, aquele que não tem a alternativa de descansar na graça de Deus, aquele que não tem a alternativa de experimentar a provisão divina, que não tem a alternativa de experimentar e depender do cuidado de Deus. E essa disfunção que a Escritura apresenta a respeito da ansiedade como uma idolatria, como um fracasso em reconhecer a soberania divina, ele é também, em última análise, uma ofensa contra o próprio Deus. O Senhor Jesus, quando ele ensina sobre ansiedade, ele também diz: não se preocupem dizendo o que vamos comer, o que vamos beber, o que vamos vestir, pois são os pagãos que correm atrás dessas coisas. O termo pagão aqui descreve aquele que não conhece a Deus, aquele que não tem o privilégio, a oportunidade, a ocasião para depender de Deus e do seu cuidado, para depender do cuidado paternal que ele tem com os seus. Esse é o indivíduo que não tem como experimentar desse cuidado que ele tem conosco como filhos. E essas pessoas que não têm esse privilégio e oportunidade, são elas que vivem marcadas por essas preocupações e ansiedades. São elas que vivem atoladas nas suas próprias ansiedades e nos seus próprios medos. São elas que se preocupam de um modo tóxico com a vida, em particular com coisas que são secundárias. Quando nós olhamos para as Escrituras desse modo, nós percebemos que a ansiedade é muito mais do que um sofrimento emocional. Ela é também, na sua raiz, uma atitude de ofensa contra o próprio Deus, um fracasso em reconhecer o seu cuidado e um modo de idolatria nos colocando no centro do universo, no centro do trono da vida, como se nós pudéssemos resolver todas as coisas. E é por isso que nós precisamos reconhecer que a ansiedade
tóxica como ela mora no nosso coração, ela nasce no nosso coração e é ela que nos contamina. São os medos e os anseios de coisas que estão à nossa volta, que podem provocar sentimentos e pensamentos. Mas a bem da verdade, a ansiedade nasce dentro de nós. Ela está conosco e ela acontece na nossa vida muitas vezes de uma forma desagradável, em uma forma de disfunção de vida. É por isso que nós precisamos enfrentar essa toxicidade da ansiedade, esse modo ansioso de vida, esse jeito preocupado de viver, com verdades que nos libertam das toxinas da ansiedade. Existem várias verdades, mas eu gostaria de apresentar, para finalizar, 6 verdades que libertam a nossa vida, que nos ajudam a viver uma vida desintoxicada da ansiedade. A primeira verdade é que nós precisamos confessar aquilo que tem tomado o lugar de Deus na nossa vida. A bem da verdade nós sabemos, o nosso Deus, ele está sempre pronto para nos perdoar. E quando nós olhamos para a ansiedade do modo como a Escritura nos ensina, a partir do insight da sabedoria divina, nós percebemos que grande parte daquilo que nós sofremos, grande parte daquilo com o que nós nos preocupamos, ela nasce de desejos pecaminosos do nosso coração. E desse modo, a melhor maneira de viver uma vida livre da ansiedade é a confissão. Em 1 João, capítulo 1, versículo 9, nós lemos: se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os nossos pecados e nos desintoxicar de toda injustiça. O nosso Senhor é capaz de limpar a nossa vida. O Senhor é capaz de purificar. É pegar aquilo que está contaminado e purificar. É pegar aquilo que é tóxico na nossa vida e desintoxicar. A confissão: Senhor, eu sou ansioso, eu me preocupo com o que eu não preciso, eu não me lembro do teu cuidado, eu não me lembro da tua proteção. E quando eu ajo dessa forma, Senhor, eu tomo o teu lugar na minha vida. Eu quero abraçar o mundo, eu quero resolver todos os problemas. Eu tenho pecado contra ti. A confissão é um bom começo, mas não pode ser somente isso. Nós precisamos também reconhecer a futilidade da preocupação. Grande parte das nossas preocupações são com cenários hipotéticos e reais, medos que nunca vêm acontecer. Nós ficamos muitas vezes paralisados diante de diversas situações, pensando em cenários hipotéticos e preocupamos com coisas que nunca vão acontecer, cenários que nunca vão se concretizar. E como Jesus Cristo disse, nós não podemos acrescentar uma hora no curso da nossa vida. Não vai fazer diferença. Quando nós lembramos que o Senhor está no controle, que nós entregamos o controle da nossa vida nas mãos do Senhor, nós precisamos reconhecer que perder tempo com a preocupação não vale a pena, não nos ajuda. Nós precisamos reconhecer que essa preocupação ela tem tomado lugar demais na nossa vida. Além disso, nós precisamos cultivar um crescente entendimento da paternidade de Deus. Deus é nosso Pai, Ele nos trata como filhos. Se nós que somos maus sabemos dar boas coisas para nossos filhos, imagina o nosso Pai que está nos céus, imagina o nosso Senhor que é dono de todas as coisas. Ele cuida de nós e Ele nos trata como filhos. Todas as vezes que Jesus Cristo apresenta no Sermão da Montanha uma frase sobre, Ele nos alerta para que não nos preocupemos, Ele também diz: é o Pai Celestial que alimenta, é o Pai Celestial quem cuida, é o Pai Celestial quem provê. Ele sempre lembra do cuidado paternal do nosso Senhor e nós precisamos cultivar esse entendimento que nós nos relacionamos com o nosso Senhor como um filho se relaciona com o Pai. Nós temos liberdade de conversar com o nosso Pai, nós temos liberdade de nos aproximar dele e nós podemos cultivar esse relacionamento, essa proximidade com o nosso Deus. Nós podemos entregar a Deus tudo aquilo que nós não podemos controlar. A resposta que Pedro oferece para a ansiedade é essa: lance sobre ele toda a ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. O cuidado de Deus não vai faltar. E nós podemos lançar sobre Deus. E como nós podemos fazer isso? Paulo nos ensina: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e ações de graça,
apresentem os seus pedidos a Deus. Como filhos, nós podemos colocar os nossos pedidos diante de Deus. Nós podemos nos voltar diante do nosso Senhor e falar: Senhor, nos ajuda. Senhor, atende a nossa oração. Senhor, atende o nosso sofrimento. Lembra-te de nós, Senhor. Volta os teus olhos, inclina o teu ouvido. Senhor, olha para nós. Nós podemos entregar para Ele aquilo que nós não podemos controlar. O mundo continua ruim, a política continua ruim, o estado de afastamento social e distanciamento continua ruim. Nada disso vai mudar. Nós não vamos gastar nenhum centímetro se preocupando com isso. E nós vamos entregar para o Senhor todas as nossas preocupações. Nós vamos também mudar a nossa perspectiva. Nós precisamos olhar para a vida com um outro olhar. Quando Jesus Cristo ensina sobre ansiedade, Ele diz que nós não devemos nos preocupar, que nós não precisamos nos preocupar, que são os pagãos que procuram essas coisas, mas Ele termina dizendo: busquem em primeiro lugar o reino de Deus. Se o nosso coração estiver no lugar certo, se as nossas prioridades estiverem no lugar certo, nós não precisaremos nos preocupar. Se nós buscarmos o Senhor em primeiro lugar, todas essas outras coisas que nós nos preocupamos tanto, Ele vai acrescentar na nossa vida a seu modo, a seu tempo, porque Ele cuida de nós, como um pai cuida dos seus filhos. E por fim eu diria, nós precisamos aprender a esperar pela manifestação de Deus nas nossas vidas. Muitas vezes, as nossas preocupações e ansiedades, elas vêm da nossa necessidade de resolver tudo muito rápido. E nós não queremos esperar. Nós precisamos esperar a vontade de Deus, a ação de Deus, a manifestação de Deus. Nós que confiamos no seu cuidado e na sua provisão, precisamos esperar para que Ele manifeste a seu tempo a sua provisão e o seu cuidado. Em 2 Coríntios, Paulo nos diz o seguinte: é por isso que nós não nos desanimamos. Embora exteriormente nós estamos desgastados e interiormente nós somos renovados dia após dia. Por fora a gente está sofrendo absurdo, estamos sendo perseguidos, nós estamos sofrendo com essas perseguições, nós já passamos por naufrágios, nós já passamos por açoites. Por fora nós estamos destruídos e cansados, mas por dentro nós estamos renovados. Pois os nossos sofrimentos, olha como ele diz, leves e momentâneos, estão produzindo em nós uma glória eterna que pesa mais do que todos esses sofrimentos. Existe um futuro com o Senhor, uma glória eterna, que é a que deveria ser a nossa perspectiva a todo momento. Esses sofrimentos leves e momentâneos não se comparam com a glória que em nós vai ser revelada. Essa esperança, essa expectativa de que um dia nós estaremos com o nosso Senhor, deveria nutrir o nosso coração. E essa esperança deveria mexer com a nossa vida, porque enquanto a ansiedade nos sufoca, a esperança nos permite respirar. Na ansiedade nós antecipamos um perigo possível, mas na esperança nós antecipamos a certeza do cuidado de Deus. Deus vai cuidar de nós, Deus vai nos proteger e nós não podemos perder de vista que nós estamos vivendo dias terrivelmente tóxicos em termos de preocupação. Mas se nós quisermos levar uma vida livre das toxinas, livre dessa contaminação, da ansiedade, nós precisamos começar confessando o nosso pecado. Em segundo lugar, reconhecendo o cuidado de Deus, cultivando uma visão correta da sua paternidade, entregando a Ele tudo o que eu não posso controlar, mudando a minha perspectiva sobre as coisas, olhando de uma perspectiva eterna e esperando na manifestação divina. Quando nós fizermos isso, então nós vamos viver de maneira não contaminada nesse mundo de ansiedade tóxica. Vamos orar? Senhor, muito obrigado pelo tempo que nós tivemos hoje. Que o Senhor nos dê, Senhor, condições de continuar vivendo nesse mundo em meio a tantas incertezas e medos, mas confiando sempre no Senhor. Que nós venhamos a depositar no Senhor a nossa esperança e que a nossa vida seja orientada pela Tua Palavra. Nos ajuda, Senhor, a entregar tudo o que nos aflige nas Tuas mãos, para que assim a gente possa viver para Tua honra e para a Tua glória. Nós oramos em nome de Jesus.
descansarei, pois sei que és Deus. Se o trovão e o mar seguindo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Descansarei, pois sei que és Deus. Amém. Que nessa semana possamos descansar no nosso Deus, pois sabemos que Ele é Rei sobre tudo, sobre todos. Olá! Como vocês sabem, no mês de setembro tá cheio de novidades. Por isso, não deixe de acompanhar nossas redes sociais, tanto o Facebook como o Instagram. Lá você terá notícias sobre todos os acontecimentos e os próximos passos da igreja. Curta, compartilha, nós estamos contando com vocês. Como você sabe, os cultos presenciais estão quase voltando. Com isso, os ministérios também. Se você já faz parte de algum ministério, procure o seu líder e procure saber quais demandas são necessárias nesse momento. Se você ainda não faz parte de nenhum ministério, procure o Marcelo Berti, que ele te ajudará a como contribuir nisso. Estamos vivendo um momento de transição e com isso toda ajuda é bem-vinda. Vamos juntos nessa? Por hoje é só, pessoal. Nos vemos semana que vem, ainda digitalmente. Tenham todos uma boa semana.